Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo sobre criatividade litúrgica ou criatividade na liturgia. Penso que você já tenha visto aí na sua comunidade, na sua paróquia, alguns tipos de criatividade entre aspas, que beiram o ridículo, que acaba se tornando cômico, que descaracteriza a liturgia, que torna uma coisa mais de teatro do que de liturgia. Vale lembrar que a teatralização da liturgia é uma coisa que empobrece a liturgia em vez de enriquecê-la. E isso acontece muitas vezes por desconhecimento litúrgico. Há uma linha tênue que separa o sublime do ridículo. A liturgia é sublime. A teatralização da liturgia, encenações exageradas, elas se tornam tanto quanto ridículas. Por isso é preciso muito cuidado, e nesse vídeo de hoje eu falo sobre este tema. Por isso convido você a ficar até o final nesse vídeo, e lá no final eu vou trazer alguns exemplos através de vídeos do que não fazer na liturgia, para não torná-la banal, para não torná-la cômica, para não desviá-la do sagrado. Mas antes de falar do tema, eu convido você que assiste a meus vídeos, conhece o canal, mas não é inscrito nele, a se inscrever. Ou você que está conhecendo agora o canal, ele já tem mais de 5 anos, é um canal relativamente novo, né, por ter 5 anos apenas, mas ele tem tido uma boa adesão das pessoas que participam da igreja, que quer conhecer mais a liturgia, por isso eu convido você a fazer parte. Vamos lá então com o tema de criatividade na liturgia. Lembrando dos cuidados que se deve ter para não desvirtuar a liturgia. A primeira pergunta que eu faço e procuro respondê-la é proibido criatividade na liturgia? A palavra proibido, ela se torna uma coisa assim muito inadequada. O que é proibido, o que é permitido, na verdade nada é proibido. Não é conveniente certas coisas. Então a criatividade na liturgia, ela pode ser exercida desde que com moderação, levando em consideração os princípios litúrgicos, levando em consideração o essencial da liturgia, sem teatralizá-la. Então você pode acentuar gestos litúrgicos, ações litúrgicas, com símbolos, com alguns gestos, com alguns rituais complementares, desde que estes não se torne teatro, porque missa não é espetáculo, missa não é show, missa não é teatro. Essas são as primeiras noções que devemos ter quando entendemos um pouco de liturgia. Então, como destacar, evidenciar alguns momentos? Às vezes, dentro da liturgia, nós queremos destacar alguns momentos que são momentos fortes, de acordo com o tempo litúrgico, e queremos lançar luzes naquele momento, destacar aquele momento. Então, algumas coisas podem ser acrescentadas, de modo que ele evidencie aquele momento, mas sem exageros. Então, o que não fazer na liturgia? Como eu disse, a primeira coisa é não teatralizá-la. Quem quiser ir a um teatro,
a um espetáculo, que vá a um teatro. Quem quiser ir a algum show, que vá a um show que não seja missa. Por isso, ter muito cuidado para não teatralizar. Depois, excessos de símbolos, eles ficam muito carregados. Não é proibido usar símbolos na liturgia, mas é preciso ter cuidado para não carregar a celebração de símbolos. A nossa liturgia católica, ela já é muito simbólica. Ela já tem muitos símbolos que são próprios da liturgia. Símbolos que muitas vezes as pessoas não entendem. Você pega, por exemplo, o Círio Pascal, no tempo pascal. As pessoas olham para aquela vela grande e a maioria não sabe o significado, não sabe o simbolismo de um Círio Pascal. E assim com muitos outros rituais e símbolos já existentes na liturgia e próprios da liturgia. Agora, você pode sim evidenciar esse símbolo. Vou pegar um exemplo para ilustrar. O próprio Círio Pascal. O Círio Pascal, ele é um símbolo do Cristo ressuscitado, usado durante o tempo pascal e durante celebrações solenes e sacramentais, como batismo, crisma e etc. Você pode, com o Círio Pascal, colocar adornos no círio, colocar um arranjo de flores, destacá-lo de alguma forma no seu pedestal. Isso não descaracteriza o símbolo, então você pode evidenciá-lo. Isso serve também para a palavra. O mês da Bíblia, você pode deixar uma Bíblia em destaque em algum lugar, enfeitada, iluminada, destacando a importância da palavra naquele mês temático da Bíblia. Isso não descaracteriza a liturgia. Isso não faz com que a liturgia se torne um teatro, mas você evidencia aquele símbolo. A própria mesa da palavra, quando é o mês da Bíblia, por exemplo, destacar a mesa da palavra com uma luz diferente, com adornos diferentes. Isso não descaracteriza a liturgia e não teatraliza. Então é preciso ter bom senso. Equipes de liturgia precisam ter bom senso na hora de colocar símbolos, evidenciar símbolos e rituais, ou colocar alguma dinâmica dentro da celebração. Até mesmo alguma dinâmica é permitida, desde que ela não incorra na teatralização. Vou citar um outro exemplo. Entrada da palavra, fazer a intronização da palavra durante a celebração. Não é conveniente fazê-la em todas as missas, apenas quando se quer evidenciá-la, como no mês citado temático da Bíblia, setembro. Mas aí ter o cuidado para não teatralizar essa entrada. Então a pessoa entra dançando com a palavra, dando cambalhota, fazendo, vou colocar entre aspas, palhaçada. Isso fica muito feio e descaracteriza a liturgia. Tanto é que no final desse vídeo, eu vou colocar um vídeo de uma entrada deste tipo, que palhaços entraram, palhaços literalmente, de circo, entraram com a palavra, sobre aplausos, danças, uma pessoa com perna de pau trazendo a palavra, e um palhaço na frente fazendo malabarismos. Essas coisas são desnecessárias, descaracterizam a liturgia, banalizam a liturgia em vez de evidenciá-la. Então o bom senso é sempre a medida certa na hora de fazer um gesto litúrgico para evidenciar aquele momento. Outra coisa também que há que se ter cuidado são com as danças, as palmas, as coreografias,
que em muitos lugares se faz esse tipo de ação paralitúrgica para evidenciar algum momento, mas acaba extrapolando. Isso não tem cabimento dentro da liturgia. Fazer danças, né? A liturgia nossa, brasileira, com o seu viés romano, ela não cabe esse tipo de procedimento. A sua beleza consiste numa beleza sóbria, não nessa teatralização dentro da igreja. Então, ter muito esse cuidado. Então, por isso, muitas vezes as pessoas perguntam: pode-se fazer entrada com a palavra, a entrada da palavra? Sim, pode fazer, mas tome cuidado em como fazer essa entrada. Não exagerar nos rituais, nos gestos, porque isso acaba tirando o foco da palavra. Em vez de evidenciar a palavra, o que se evidencia é aquilo que está sendo feito. As danças, as coreografias, os malabarismos. Toda a atenção é voltada para esses gestos e não para a palavra em si. É esse o cuidado que se deve ter. Se quer evidenciar a palavra, quanto menos adornos e parafernálias nessa entrada tiver, melhor, porque a palavra será evidenciada. Se o objetivo é evidenciar a palavra, então que se faça uma entrada sóbria, destacando o livro que contém a palavra e não os seus entornos. Esse é o cuidado que se deve ter. Eu costumo sempre dizer, se nós queremos evidenciar a palavra, a melhor coisa é uma boa homilia. A homilia evidencia a palavra e a sua importância, não os gestos rituais com a palavra. Fica o destaque do livro apenas, mas as pessoas precisam saber do seu teor, do seu conteúdo, saber lê-la, interpretá-la e, sobretudo, aplicá-la. Então, nisso também há que se ter muito cuidado. Depois também pode ser usados símbolos complementares, como eu disse, sim, pode ser usados símbolos complementares, desde que seja com moderação e que os símbolos complementares não tire o foco daquilo que é o principal a ser evidenciado. Então nós temos durante o ano meses que são temáticos, por exemplo, dentre eles, o mês de agosto, que é o mês das vocações, o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês de outubro, que é o mês missionário, entre outros. Durante estes meses, é importante algum símbolo complementar para evidenciar a diferença desses, o que se quer destacar. Mas aí, como eu disse, cabe o cuidado para não teatralizar, não carregar muito de símbolo e perder o objetivo principal. Se o objetivo principal, como eu disse, é a palavra, nada pode encobri-la ou suplantá-la. Se o objetivo é a missão no mês missionário, os símbolos devem somar com aquilo que se quer evidenciar a sua importância. No mês de agosto, a mesma coisa. Se quer destacar o chamado de Deus a nós, todos vocacionados e vocacionadas, nós temos que ter símbolos que evidenciem o chamado e não símbolos que tirem a atenção dele. Então esse cuidado, isso carece também muitas vezes de que as pessoas tenham formação litúrgica. Essas coisas bizarras acontecem dentro da igreja porque não se tem formação litúrgica. Quando alguém se prepara liturgicamente, tem formação litúrgica, não ocorrem esse tipo de coisas dentro da missa, simples assim. Então é sinal de que não se tem formação litúrgica
quando essas coisas acontecem. E às vezes as pessoas que estão na coordenação de liturgia das nossas comunidades, elas só têm boa vontade, mas muitas destas pessoas não têm formação litúrgica. E o pior, muitas vezes, é quando o próprio padre não tem formação litúrgica e permite certos atos bizarros, desnecessários dentro da liturgia. Outra coisa também que às vezes as pessoas perguntam é: pode-se destacar a imagem de um santo, de uma santa, de um padroeiro na sua festa? Sim, pode e deve destacá-lo. Então, se é festa do seu padroeiro, com muita moderação e bom senso, dê um destaque à imagem da festa daquele santo, daquele padroeiro. Mas também cuidado com os atos exagerados. Em vídeos passados eu trouxe um exemplo da festa de um padroeiro, de uma padroeira, que o padre descia numa tirolesa com a imagem da padroeira na mão. Lá do alto ele saía lá no presbitério. Uma coisa circense, que não cabe dentro da igreja. Uma coisa que fica bem no circo. Parecia aquela apresentação do Cirque du Soleil. Mas claro que eu estou exagerando, né? Que no Cirque du Soleil tem apresentações belíssimas. Mas ficou um malabarismo circense. Dentro da missa isso não cabe. Então ter esse cuidado também, mesmo sendo festa do padroeiro, dos exageros dentro da liturgia. Enfim, só para a gente ter assim, alguma noção, eu reforço para vocês que é membros de equipe de liturgia, para você que gosta de liturgia, evite exageros. Os exageros na liturgia não são bem-vindos. Execute as ações litúrgicas sempre com moderação, primando pelo ato litúrgico, com moderação. Não polua a missa com excessos de ações complementares. Pode-se ter ações complementares que evidenciam, como eu disse, porém não sobrecarregue, não polua. Eu produzi um livro chamado Dinâmicas para Celebrações Litúrgicas. Já faz bastante tempo. E ele foi publicado aqui no Brasil, já está esgotado. E ele foi publicado também no México, em 3 volumes, ano A, B e C. E no México ainda ele está sendo editado, publicado, que se chama Sugerência para Dinamizar las Celebraciones. Essas sugerências, estas sugestões, elas são litúrgicas. Então, dentro de uma missa, eu apresento ali, em todos os momentos, uma sugestão para dinamizar, mas com muito cuidado, não é para colocar tudo numa celebração só. Aí você toma uma overdose de dinâmicas que matam a celebração. É preciso ter o cuidado. Você vai fazer uma dinâmica em algum momento, que aquela dinâmica seja sóbria, com bom senso e só naquele momento, não nos outros, para não sobrecarregar. Então esse cuidado é preciso que se tenha as equipes de liturgia, quem prepara as celebrações. Depois cuide para que o secundário não sobreponha ao principal. Às vezes os excessos encobrem aquilo que é principal. Você já imaginou na hora da consagração, que é o principal ali no altar, ter uma dinâmica com efusivos gestos, ter fumaça subindo em torno do altar que encobre a Eucaristia. O objetivo é destacar e chamar atenção para aquele momento, mas vai dar um efeito contrário, porque vai encobrir a Eucaristia, a consagração. Por isso que até se pede, não coloque nada sobre o altar para evidenciar a Eucaristia. E há pessoas que às vezes colocam um arranjo gigantesco, o padre fica consagrando atrás da moita, atrás do vaso gigantesco.
E aí perde o sentido. O que é para evidenciar? A Eucaristia ou o vaso de flor? Obviamente que é a Eucaristia. O vaso de flor é um ornamento que deve destacar a Eucaristia, não o contrário. A Eucaristia é muito singela, vamos colocar uma árvore na frente do altar que chama atenção. Aí você está chamando a atenção para a árvore, não para a Eucaristia. Então esse cuidado litúrgico é importante de se ter, você que é membro de equipe de liturgia. Depois também, não traga para a missa dinâmicas de encontros e retiros. Há muito essa confusão. Porque num retiro, num encontro, num grupo de oração, não se tem regras litúrgicas, pode-se fazer o que quiser. Na missa, não. A missa tem regras litúrgicas. Então você não pode trazer uma dinâmica, um gesto, uma dança que você fez lá no retiro, que você fez num encontro, que você fez num grupo de oração para a missa. E há muita confusão disso. Aquela velha história das palmas na missa, na hora do hino de louvor, isso é coisa de encontros, não é gestos para a missa. E há essa confusão, quando a pessoa não tem noção de liturgia, ela faz esse tipo de procedimento. Ah, mas a missa é muito monótona, muito chata, muito parada. Já vi gente dizendo isso, a missa parece um velório. Isso é fala de quem não entende de liturgia. Isso é fala de quem não entendeu a missa. Isso é fala de quem não vive a espiritualidade da celebração eucarística. Missa não é chata, missa não é monótona. Então, se você está querendo deixar a missa animada, você não entendeu o sentido da missa. É você que está errado, não é a missa que está errada. Há que ter essa noção. Por isso, quando vejo pessoas dançando e batendo palmas durante o hino de louvor, eu fico imaginando, a pessoa não entendeu o sentido litúrgico do hino de louvor. Não é momento de danças, de palmas, de algazarra, mesmo sendo louvação. Louvação não significa esse tipo de procedimento, pelo menos dentro da liturgia. Inclusive, num vídeo que vem logo em seguida aqui, você vai ver um momento de hino de louvor em que as pessoas estão fazendo danças, coreografias, como se fosse a abertura de uma Olimpíada. São gestos muito bonitos, mas para outro momento, não para a missa. Não falo contra a beleza do gesto. A coreografia está linda, muito bem articulada, acho que são equipes dançando balé, vestido assim com uma coreografia de Olimpíada. Mas para um outro momento é bonito. Dentro da missa, não. Porque aquilo que é o hino de louvor e seu conteúdo ficou totalmente esquecido e abafado com esses gestos. Quanto mais bonitos os gestos apresentados, mais eles tendem a encobrir aquilo que é essencial. Esse é um cuidado a ser tido também na liturgia. Então, agora a seguir, eu vou trazer pelo menos 3 vídeos coletados aí das redes sociais. Um deles é no momento do hino de louvor, esse que eu disse para vocês, uma coreografia belíssima, porém inadequada para uma missa. O outro é uma teatralização exacerbada, exagerada da entrada da palavra, que entra com 2 palhaços mesmos, de circo, fazendo gracinhas, né? O primeiro entra fazendo malabarismo, aqueles que as pessoas ficam fazendo nos sinais de trânsito. Em seguida vem alguém com uma perna de pau, trazendo a Bíblia lá no alto, e todo mundo cantando, batendo palma. Uma coisa inadequada para a missa. E depois, o terceiro um momento do Cordeiro de Deus, onde se misturam algumas coisas também inadequadas, né? Primeiro, o abraço da paz emendado com o Cordeiro, com movimentações inadequadas, e uma canção inadequada. A letra do Cordeiro, com a mesma melodia de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A mesma melodia da canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, o Cordeiro.
Essa é outra coisa inadequada. Quando alguém canta uma música da missa litúrgica com o ritmo de uma música que não é litúrgica, de uma música conhecida do universo profano, do mundo, a memória vai direto para aquela canção. Então, enquanto está se cantando o Cordeiro, todo mundo está lembrando da canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Isso desfoca da liturgia. Não desmerecendo esse clássico do cancioneiro popular brasileiro, que é belíssimo, que é quase universal, mas fora da missa. É inadequado trazer esse canto para a missa. A missa tem cantos belíssimos para aquele momento que não precisa buscar lá fora com uma melodia conhecida do cancioneiro popular. Então essas são algumas situações. Então eu peço que você fique nesse vídeo até o final agora para ver também essas coisas e teça os seus comentários. Diga se aí na sua paróquia acontece esses exageros. Diga o que você acha desses exageros. Comente. Vai ser muito bem-vindo os seus comentários. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneça mais alguns minutinhos para ver os vídeos que vêm a seguir. Ainda de pé, vamos acolher a palavra de Deus que vai chegando entre nós. A Bíblia ela vem chegando. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a sua voz. Eu vim pra te louvar. A Bíblia ela vem chegando. Já está no meio de nós. Tua palavra é alimento, penetra dentro de nós. Isso, viva a palavra de Deus! Alegria e muita paz. Eu lhe dei saúde e força toda esteira. Alegria e muita paz. Deus é Pai, Deus é Pai. Tirais o pecado do mundo. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Que bomba!